crianças, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 28. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar? Então, nós vamos utilizar hoje o caderno, a borracha, o lápis de escrever e o lápis de cor. Então, vou dar um tempinho para vocês separarem os materiais para a nossa aula e eu já volto. Tudo bem, crianças? Material separado, então vamos ver do que se trata a nossa aula de hoje. Então, na aula 28, nós vamos conversar sobre as diferentes formas de ocupação do solo terras indígenas. Então, vou dar um tempinho para vocês colocarem no caderno de vocês a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Então, crianças, pensando aqui no nosso tema, né? Vocês conhecem algumas leis que foram, né, que surgiram para organizar a convivência entre os diferentes povos? Desde os povos que aqui já viviam, né? Como os povos que chegaram, que vieram habitar, né, o Brasil. Vocês conhecem alguma coisa assim? Sabem, né? Já viram de repente? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na sequência da nossa aula, né? Para a gente descobrir, né, se existem essas leis. Então, os primeiros povos que habitaram, né, que ocuparam o território brasileiro foram os indígenas. Observem o mapa que eu trouxe para vocês. Certo? Na sequência, vieram os europeus. Vocês estão lembrados desse mapa? A gente já conversou, né, nas nossas aulas, vocês conversaram com a professora Adriana. Então, nós temos aqui o mapa das capitanias hereditárias, né, as terras pertencentes à Espanha e a Portugal. Então, crianças, os europeus colonizaram o território a partir das capitanias hereditárias. Nesse sistema, um nobre português recebia um lote de terra que deveria cultivar e administrar, né? A maioria das capitanias não prosperavam devido à resistência dos indígenas que lutavam contra a colonização e a tentativa de escravização. Na sequência, crianças, nós temos os africanos, né? Que foram trazidos como opção de mão de obra para as lavouras de cana-de-açúcar, né? Muitos resistiram, fugiram e formaram os quilombos,
Olha a imagem do mapa que a professora Fran trouxe para vocês, né? Terras quilombolas tituladas em processo no INCRA. Então, aqui, nesse mapa, esse mapa é da data de 19 de novembro de 2015, então ele é um mapa mais atual, né? E mostra ali as terras quilombolas tituladas e as terras quilombolas em processo, certo? Vocês conseguiram perceber a diferença da cor ali na legenda, né, das bolinhas, o que representa? Nós vamos, em um outro momento, conversar um pouquinho mais sobre né, esse movimento dos quilombolas, certo? Continuando aqui, crianças, então, mais tarde, no século XIX, vieram os migrantes de outras nacionalidades, como os italianos, os alemães, os poloneses, os ucranianos, japoneses e árabes, que nós também já conversamos. Crianças, aqui no mapa, né, nós podemos perceber que são as demarcações aonde, né, esses povos se fixaram. E estão até hoje, né, a gente conversou sobre isso na aula passada, né, qual é o local, né, de cada comunidade, de cada povo. Continuando aqui, crianças, olha lá. Até 1824, tinha acesso às terras públicas quem tivesse o título cedido pelo governo e cumprisse as regras. Em 1824, reconheceu a posse da terra para aquele que não possuía o título, mas ocupava de forma produtiva. Então, crianças, a gente tem, né, o processo das capitanias hereditárias, né, que o governo, né, o estado cedeu, né, para os responsáveis aí por cada capitania. E em 1824, né, aquelas pessoas que ocupavam as terras e transformavam ela, né, ocupavam de forma produtiva, eles passaram a ter posse, né, ter o título de posse desse lugar, certo, crianças? Mas aí, com a lei número 601, de 18 de setembro de 1850, a lei de terras, teve uma mudança. Vamos ver qual foi a mudança? Olha lá. A lei de terras determinou que a única forma de acesso às terras devolutas da nação fosse através da compra ao Estado. Então, crianças, neste momento, né, não bastava só plantar, né, cuidar das terras. A pessoa tinha que ter, né, um documento de posse. Se a pessoa não tivesse o documento, a pessoa teria que devolver essas terras, né, para o Estado, certo? E agora, crianças, eu tenho uma atividade para vocês. Então, nesse primeiro momento, vocês vão copiar análise de fonte histórica, título, autor, data, assunto e tipo de fonte. Então, vocês copiem esses dados e eu já volto para explicar mais.
Certinho aí, crianças? Vocês copiaram? Então, a nossa fonte histórica é a lei, né? Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. E o artigo 1º diz assim: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Percebam, crianças, como era a caligrafia da época, né? Como era a escrita da época. Vocês conseguem ver algumas diferenças, né? Veja a palavra proibidas, como era escrito, né? Então, essa é a nossa fonte, a lei, né? E aí vocês vou deixar o tempinho para vocês responderem, né? Com o nome da lei e esse artigo para que vocês possam complementar o registro que a gente fez inicialmente.
Tudo certinho aí, crianças? Vocês conseguiram responder? Então vamos conferir? Olha lá como ficou, né? Título: Lei número 601 de 18 de setembro de 1850. Quem era o autor? O governo do Império. E a data? 1850. Qual era o assunto? Regularização das terras públicas. E o tipo de fonte é escrita. Eu vou deixar essa tela um tempinho para que vocês possam fazer, né, a correção de vocês e complementar se for necessário. Tudo certinho aí, crianças? Então agora eu tenho mais uma atividade para vocês. Olha lá. Qual a forma de aquisição de terras após a assinatura da lei número 601? Então vou dar um tempinho para que vocês respondam no caderno e eu já volto fazendo a conferência.
certo aí, crianças? Então vamos dar uma olhadinha no artigo 1º, o que diz? Olha lá, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Então, se você colocou na sua resposta que é mediante a aquisição de título de compra, você acertou muito bem. Eu vou deixar essa tela um tempinho bem rápido para que vocês confiram a resposta de vocês. Certinho aí, crianças. Se vocês colocaram, né, que foi comprando, né, também tá certo. A resposta de vocês, né, pode ser escrito aí com as suas palavras. Agora, eu quero que vocês observem esta imagem. Vou deixar um tempinho para vocês analisarem essa imagem. Certo, crianças? Vocês analisaram? O que tem nessa imagem que nos mostra que é uma imagem recente? Vocês perceberam que os indígenas, eles estão usando máscara? Então, essa é uma manifestação que aconteceu em junho desse ano. Nessa ocasião, os povos indígenas se organizaram para lutar pelos seus direitos à terra. Crianças, mas não é a primeira vez que isso acontece, né? Observem essa imagem de um outro momento, né? Que eles também estavam organizados, né? Para lutar pelos seus direitos, né? Em relação à terra. Mas vocês sabem quais são as leis, né? Que protegem os indígenas? Que auxiliam os indígenas? Então, olha lá. Demarcação de terras dos povos indígenas. O que é demarcar? Crianças, tem uma questão para vocês. O que acontece, né? O que acontecia com quem não tinha dinheiro para comprar as terras, né? Teria uma lei? O que acontecia, né? O que vocês acham que é essa demarcação de terra dos povos indígenas? Então eu trago aqui um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que eu estou falando. O presidente Fernando Terras invadidas por mais de 3.000 poceiros. Já pediu abertura de um inquérito policial. Tribo dos Cricatis ameaça. São de terras indígenas. Garimpeiros da reserva dos índios Caiapó. O lado guerreiro deste povo. Convocou o exército para uma missão na região do conflito. Nós sabemos que a TV é uma importante formadora de opinião pública em todo o Brasil. Nos últimos 20 anos, o que as pessoas mais assistiram sobre os índios foram reportagens de conflitos sobre terra. Eu gosto de assistir muito jornal. De vez em quando você vê, o índio é expulso de terra, é morto, morreu não sei quanto tribo de índio por causa de terreno. E o senhor acha que o índio tem muita terra ou pouca terra? Ele tem demais, tem terra demais até. Tem muita terra. Não, eles têm bastante terra. Eu acho que eles têm muita terra, eles não sabem trabalhar com a terra, né? Eles têm muita terra. Eu acho muita terra, porque sabe quantos milhões de quilômetros quadrados não tem só para o índio, né? O que é que o índio vai fazer com tanta terra, né?
a rocinha do índio é pequena, então foi de exagero que eles fizeram, com muita terra aqui para os índios. É pouco ainda para nós, nesse momento pode ser muito, mas é pouco porque nós estamos com um território limitado, né, onde a gente conta só com o que tem aqui, tanto de criança que tem aí. Nós não temos terra aqui suficiente. Será que é só os brancos que vão lutar por nós? Os brancos não querem, os brancos quando falam de índio, eles não querem saber de índio. Eles querem saber o lado dele, então é necessário que alguém aqui está lá fora lutando. Fala, não, nós precisamos de terra, nós temos esse direito. Esse questionamento de que é muita terra, né, para os índios, bom, eu acho que não é, porque nós índios, a gente anda muito. A gente vê que a área é intensa, a gente não temos assim mercado, nós não temos lojas, né? A gente depende de ir no mato mesmo para encontrar uma caça, para pescar, ou acho que até para se sentir melhor também. Se nós parar essa parte política mesmo da terra, de segurar os nossos direitos, isso aqui, acho que numa semana, se a gente dizer assim, ó, pessoal, pode entrar aqui, agora é de vocês, o pessoal acaba isso aqui tudo. Você conhece alguma história da criação do mundo? Para a maioria das nossas tribos, cada um dos lugares onde estão os nossos territórios tiveram origem na criação do mundo. Você vai conhecer agora como que os índios do Alto Rio Negro, lá na Amazônia, e os Axaninca, no Acre, fronteira com o Peru, elegeram seus territórios apoiados na memória cultural do seu povo. Os Baniwa, uma das 22 etnias do Alto Rio Negro, eles são uma população, na parte brasileira, de 4.000 pessoas e mais 12.000 na Colômbia. Se falar da nossa história mesmo, nós estamos aqui desde que o mundo foi criado, né? Agora, falando cientificamente pelos estudos que foi feito aí, dizem que a gente existe aqui mais de 2.000 anos, né? Só que para nós, por exemplo, tem história, que nós nascemos aqui, tem o local onde nascemos, tem parte sagrada que é. Então, para nós, isso comprova que nós fomos, quando foi criado o mundo, já nascemos naquele lugar. Para os brancos, para o governo, isso não era suficiente. Tinha que ter alguém branco também provando que é nossa terra. Aí teve que vir esse sinal, né, que é sagrado, muito respeitado por nós. Então, o governo, isso não era suficiente. Tinha que ter alguém branco também provando que é nossa terra. Aí teve que vir os antropólogos para estudar, para escrever, historiador, ver, retratar e fazer uma tese em cima disso, um estudo, e provar para o governo que realmente a gente estava falando em cima de que é nosso mesmo. Para os velhos, eles estavam na terra deles, né? Então se sentia tranquilo ali na terra. Eles nunca pensou que precisava ter demarcação. Quando veio a palavra demarcação, ele tinha que ter argumento por que demarcar essa terra. Por que vai demarcar a terra se já é minha, né? Por que isso? E então, a partir desse ponto que a liderança, os velhos começaram a entender que precisava ter papel, para os brancos só funciona o papel, assim, registro, demarcação, e pronto. Aí, hoje, a gente já se sente mais vontade. Aqui em São Gabriel, na cidade, quando comecei a entender as coisas, as pessoas falavam bem baixinho a sua língua, né? Hoje não, a gente se sente, com essa demarcação, a gente se sente mais à vontade, porque a gente conseguiu entender, falar para os velhos, falar para a sociedade indígena aqui no Rio Negro, de que essa terra é nossa. Bem interessante, né, crianças, o vídeo, muito bacana. Anteriormente, nós vimos algumas manifestações, né, por direito às terras indígenas. E para garantir esse direito, os indígenas, né, as pessoas documentaram com as demarcações. Mas o que é essas demarcações, né? Vamos pensar na gente, como que eu posso demarcar um espaço, o meu espaço, né?
por exemplo, na minha casa tem um muro, né, delimitando o meu espaço com o que é do meu vizinho. E para os indígenas, o que é essa demarcação? Essa demarcação pode ser um rio, né, ou né, no documento dizer tantos quilômetros pertence àquela tribo indígena, certo, crianças? E continuando, aqui eu trago para vocês um mapa das terras indígenas no Brasil. Olhem que interessante, eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem esse mapa e eu já volto para a gente conversar um pouquinho. Tudo certo, crianças? Vocês observaram o mapa? Qual é o título desse mapa, né? Terras indígenas no Brasil. Vejam que na legenda nós temos algumas cores, né? A cor amarela é em identificação com restrição de uso a não índios. A cor laranja, identificada, aprovada pela FUNAI. O que significa essa identificada, crianças? Que nós vimos, né, que são as terras demarcadas. Vocês lembram que no vídeo os ancestrais, eles até comentaram, né, que a partir dessas terras demarcadas, eles se sentiram mais seguros, né, que as pessoas iriam respeitar, né, o seu espaço. Continuando, a cor rosa, nós temos as terras declaradas e a cor verde, homologadas e reservadas. Olhando aqui no nosso mapa, qual é a região que nós encontramos maior, né, espaço de terras indígenas? Vocês conseguem identificar? E aqui no Paraná, nós temos terras indígenas? Temos, vocês perceberam ali, acharam Paraná? Conseguiram encontrar? Nós temos, né, a região que tem maior ocupação por terras indígenas é o norte. Continuando aqui, crianças, a partir da análise do mapa, podemos concluir que existe um tipo só de terras indígenas ou existem diferentes tipos de terras indígenas? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês anotarem aí no caderno de vocês, número 1 ou número 2. Tudo certo aí, crianças? Então, se vocês colocaram que existem diferentes tipos de terras indígenas, vocês acertaram. E é esse, né, um dos motivos para que os indígenas estejam aí lutando para que todas as terras sejam demarcadas. Observem aqui o gráfico que a professora Fran trouxe para vocês, né? Distribuição das terras indígenas regularizadas por região administrativa. E notem, né, que como eu falei anteriormente, a região norte é a região que mais concentra, né, as terras indígenas. Certo, crianças? Como aqui a terra do Alto Xingu, né? Aqui nós temos uma dança tradicional, né? A imagem deles fazendo uma dança tradicional. E por que é importante, né? Olha lá, o reconhecimento e a demarcação de terras indígenas é fundamental para garantir a existência desses territórios. Porque se não tiver demarcado, crianças, o que acontece?
nessa imagem, nós temos a estrada construída ilegalmente na terra indígena de Caripuna. Crianças, além, né, da importância que a gente já comentou sobre a demarcação das terras, né, algumas pessoas acham que não é tão importante, mas ela tem um papel essencial, né, as terras indígenas, pois eles contribuem com a preservação da biodiversidade, cuidado dos rios, nascentes e do solo, né? Da convivência entre os povos e a floresta. Certo, crianças? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Vejam do que se trata. Observem essa imagem, né? São indígenas em um protesto. E a questão, o que você imagina que está escrito nos cartazes? Então, vou dar um tempinho para vocês escreverem aí no caderno de vocês e eu já volto.
Fiquei curiosa para saber o que vocês escreveram, né? Aqui eu vou tirar um para vocês descobrirem. Olha lá o que está escrito. Respeite os nossos direitos. Muito bem. E agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.